Feliz sábado, feliz sábado, Deus te abençoe, que Deus te dê um sábado assim maravilhoso, né? Nesse dia 10 de setembro, estamos aqui mais uma vez para aprendermos, né? Da palavra de Deus. Essa semana foi maravilhosa. Essa semana tivemos, né, uma série aí, vamos dizer, uma maratona aí, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E nessa semana a gente teve testemunhos de pessoas que, como elas conheceram a mensagem, né? E o que mais impressionou nas verdades da palavra de Deus, e elas compartilharam conosco as suas histórias, né? Tivemos ali o irmão Paulo, né, que conheceu a mensagem em 1977. Eu fiquei impressionada, né? Quantos anos ali caminhando com o Senhor. Tivemos a história também do irmão Nonato, que também foi uma bênção, né? Louvado seja Deus por isso. Tivemos várias histórias aqui de conversão de pessoas, né? Que conheceram a mensagem da palavra de Deus e assim se entregaram, né? Para esse Deus maravilhoso. E foi uma bênção compartilhar, né? Essas maravilhas do poder de Deus, né? Se você não ouviu, vai lá, confere, viu? Que tá tudo gravadinho aqui no YouTube. E por falar nisso, já deixa aí seu likezinho, ó, que vai fazer com que outras pessoas recebam também esse material. Se não é inscrito, se inscreve, gente, para ficar recebendo. Todos os dias nós estamos aqui estudando a palavra de Deus, com convidados, com testemunhos, né? Com o momento da oração intercessória. Então, deixa aí seu joinha, se inscreve, compartilha com outras pessoas, compartilha para que outras vidas possam ser abençoadas também. E por falar em oração, vamos orar, né? Durante essa semana foram feitos vários pedidos de oração, né? Que está anotado nos cadernos de oração. Foi feito pedido por restauração de saúde, foi feito pedido por restauração de casamentos, né? Foi feito pedido aqui também por pessoas enlutadas, né? Pessoas como a nossa querida Martinha. Martinha, receba meu abraço, querida, que perdeu, né, o seu irmão, que o Senhor conforte e que a esperança possa arder mais forte no seu coração do que a dor que você deve estar sentindo nesse momento difícil da despedida, tá? Receba o meu abraço em nome de todas as pérolas. E assim foram feitos muitos pedidos durante essa semana. Então nós vamos agora orar, agradecendo a Deus pela sua graça, sua misericórdia durante essa semana. Foi uma semana difícil, foi luta atrás de batalha, foi batalha até de luta, mas até aqui o Senhor nos ajudou. Ebenezer. Oremos, querido Deus. Obrigada, Senhor, pela tua graça e pela tua misericórdia. Pai, nesse momento, em teu nome te pedimos por cada uma dessas pessoas que nesse momento está ouvindo, ó Deus, recebendo essa mensagem, essa oração. Senhor, visita esse lar, Pai. Visita, ó Deus, o lar da tua filha. Ela tem, ó Deus, tantas vezes pedido aqui, ó Deus, pelo seu lar, pelo seu esposo, pelos seus filhos. Pai, nós te pedimos também, ó Deus, por esse teu filho que também nas madrugadas tem clamado, Pai, por libertação, tem clamado, ó Deus, pela sua família. Pai, nós queremos te pedir por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão enlutados, Pai, em especial nossa querida irmã Martinha, Senhor, que está sentindo essa dor. Sabemos, ó Deus, confiamos nas tuas promessas, sabemos, ó Pai, que é apenas um sono, um até logo, e breve, ó Deus, muito em breve, o Senhor irá dar a voz de comando, a voz quando ressoar a última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Louvado seja Deus pela tua palavra. Pai, nos ajuda agora a compreendermos mais essa parábola
em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, para você que tem nos acompanhado todos os dias, nós temos estudado, fazendo ano bíblico, né? Através da série O Grande Conflito. E nós estamos agora no livro Parábolas de Jesus. Então, se é parábolas, vamos ouvir hoje mais uma parábola. A parábola de hoje, de ontem, né? Melhor dizendo, do maior perigo do homem, certo? Hoje é como se fosse uma continuação do tema. Porque como é o capítulo 21 de Parábolas de Jesus, como é decidido o nosso destino. E a parábola que nós vamos estudar hoje é a parábola do rico e Lázaro. É uma parábola que muitas vezes é mal interpretada, é mal compreendida. Muitos acham que não é uma parábola, que é literal, certo? Que não é uma alegoria, que aquilo realmente de fato aconteceu. E quando a gente lê o contexto da parábola, da história, a gente percebe claramente que Jesus está contando uma parábola. Porque existem fatos aqui que, se fosse realmente literal, era contra as verdades da palavra de Deus. E isso, então, Jesus usou desse tema, que algumas pessoas ali acreditavam, do público que estava com ele usou desse tema para falar algumas verdades. E a verdade embutida ali não é sobre o estado dos mortos, não é sobre que quem está morto vê quem está vivo, quem foi salvo vê a outra pessoa lá se queimando no inferno. Não é sobre isso. É sobre o destino de cada pessoa. Essa parábola fala sobre a questão do rico, né, que é apegado às suas riquezas, e ele, cada vez que ele enriquece, é para si mesmo e não para ajudar as outras pessoas. E fala sobre aquele pobre que, apesar de nessa vida não ter desfrutado das riquezas terrenas, ele tem suportado tudo isso para herdar uma riqueza maior, que é a riqueza eterna, da qual eu e você está disponível a todos nós. Então, essa parábola, o contexto dela é falando da graça de Deus que está disponível para todos nós. É isso o contexto dessa parábola. Então, nós vamos agora, acompanhe comigo essa leitura. Está no livro de Lucas, capítulo 16, certo? E nós vamos, então, ver sobre isso, tá? Vamos lá. Havia um homem rico, a partir do verso... Lucas, né? Capítulo 16, a partir do verso 19, né? Vamos lá, 19. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado no Hades, que em algumas traduções diz inferno, né, onde estava sendo atormentado. Ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou e disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se que durante toda a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas ruins. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma com que
os que desejam passar do lado para o seu ou do seu lado para o nosso não conseguem. Ele respondeu então te suplico, Pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu, eles têm Moisés e os profetas que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fossem até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu, se não houve Moisés e os profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Gente, que leitura impressionante, né? Que parábola impressionante. Então, o que a gente tem muitas lições aqui, viu? Muitas lições para a gente aprender. Em uma delas, que nós precisamos aprender aqui, certo? É isso que eu falei para vocês. O contexto da parábola é falando que a graça e a misericórdia de Deus está disponível para todos nós enquanto estamos aqui nesta vida. As oportunidades são agora. Não adianta a gente achar que haverá outra oportunidade, que haverá outro lugar onde a gente vai se arrepender, onde a gente pode pagar pecado. Não, as oportunidades do nosso destino, da nossa vida, entre a vida eterna e a morte eterna, é agora, nesta vida, tá? Então, a gente vê aqui que o rico, ele ali desfrutava, né, de muitas coisas boas, né? Vivia ostentando, e a ostentação não vem de Deus. Um cristão, ele não deve ostentar, né? Então, a ostentação não é de Deus. Agora, riqueza, é pecado ser rico? Não. Não é pecado ser rico desde que você adquira aquilo ali com justiça, sem roubo, sem isso, aquilo, de forma desonesta. Mas se você consegue, né, suas riquezas de forma lícitas, não é pecado. O que é pecado? O pecado está na desobediência. Quando Jesus diz assim, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo, como é que aquele rico, né, na parábola, Jesus deixando bem claro ali, ele vendo ali aquele homem padecendo, disse que ele não impedia que aquele homem ficasse ali mendigando, porque ele tinha uma espécie de prazer de aquele homem, deixa ele aí, para que ele veja eu passando por esses portais com essa roupa linda, sabe? É como se ele estivesse olhando que tem um público ali, né? E ele olhava para aquele homem e dizia assim, eu não sou desse jeito. Então, o que acontece, minhas queridas? A gente vê que aquele homem, aí vem o destino, né? Por isso que o tema da parábola, do capítulo 21 de Parábolas de Jesus é como é decidido o nosso destino, na questão da recompensa, né? A recompensa daquilo que o Senhor prometeu para nós. Porque aqui diz que houve um muro de separação, houve um abismo que separou os dois. E a serva do Senhor fala que esse abismo que separou os dois é a desobediência. É a desobediência que nos separa de Deus. É o pecado que nos separa de Deus. É viver só para si. O problema de ser rico o pecado de ser rico é isso, é a pessoa viver só para si e não abençoar outras pessoas. Como aí a serva de Deus diz isso, que muitos hoje em dia fazem do mesmo jeito. Elas vivem, tem pessoas perto dela precisando, padecendo, mas elas não estão nem aí. Não estão nem aí. E a gente vê aqui, né, que quando os dois morrem, né, um vai para lá, para o céu, vamos dizer assim, né, e ali está Abraão ao lado dele, porque aquele que era judeu dizia que ele era filho de Abraão. Ele dizia que era filho de Abraão, tanto que ele fala pai Abraão. Então, dizer que é filho de Abraão era uma classificação que os judeus tinham de uma conotação assim, de uma descendência. É como se, como eles são descendentes de Abraão, eles são por direito, herdeiros das promessas de Abraão, né? E aí a gente vê que a gente vê então aqui que quando ele vê Abraão, ele suplica a Abraão, faz pai Abraão, tem misericórdia de mim.
Por que ele não pediu a Deus? Porque ele não vivia para Deus. Ele vivia para ele. Então ele não tinha relacionamento com Deus. Ele falou assim: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Por que ele não clamou por Deus? Porque na parábola é bem claro em dizer, certo? Que ele, em vez de clamar a Deus, ele clamou por Abraão. Então a gente vê o público que Jesus estava contando essa parábola. Jesus estava deixando bem claro para os judeus que em vez de eles clamarem por Deus, eles tinham mais, vamos dizer assim, amor a Abraão do que ao próprio Deus. Do que ao próprio Deus. E aqui fala que ele disse assim: então já que tem esse abismo, né? Eu já recebi aqui a minha condenação. Então, por favor, eu suplico que vá lá na casa do meu pai. Façam advertência aos meus irmãos, para eles não virem para esse lugar de tormento. E aí, o que foi que Abraão respondeu? Ele já tem Moisés e os profetas. Eles que diziam assim: olha, já tem lá a palavra de Deus. As profecias já estão lá falando sobre Jesus. Moisés pregou sobre Jesus. Moisés falou que assim como a serpente, né? Moisés, ele falou sobre a vida, todo o Pentateuco fala ali sobre a história de como que Jesus seria, que iria vir, o Salvador viria, aquele sacrifício. O Moisés, ele viu, teve a visão do santuário de Deus. Então, é como se eles têm todas as profecias. Zacarias profetizou. Tudo estava ali profetizado. Se eles tivessem estudado a palavra de Deus, os judeus não teriam perdido a oportunidade. A oportunidade de reconhecer Jesus como Messias. E eles disseram assim: olha, eles têm Moisés, eles têm os profetas. E eles disseram: não. Ele disse: não adianta não, vão lá, avisem para eles, porque se alguém ressuscitar e avisar, eles vão acreditar. E aí é quando se encerra a parábola, eles dizem assim: nem se eles não ouvem Moisés e os profetas, tampouco alguém que seria ressuscitado. E aqui a gente lembra do maior milagre que Jesus operou, que foi a ressurreição de Lázaro. A serva do Senhor disse que a ressurreição de Lázaro foi uma grande oportunidade que a misericórdia de Deus deu para que os judeus crescem, acreditassem que Jesus era o Filho de Deus. Mas nem ressuscitando alguém, eles acreditaram. Essa parábola também se aplicava aos judeus. Eles eram ricos, eles eram abastados, mas eles não tinham misericórdia dos pobres. Eles viviam para si. Eles viviam para si. Então, meus amados, quantas lições, né, nós aprendemos aqui dentro dessa parábola. A avareza é pecado. A avareza é pecado. O que essa parábola está trazendo para nós é que muitas pessoas que estão juntando seus tesouros aqui neste mundo irão perder a oportunidade da eternidade. Até mesmo porque disse que jamais o Senhor levaria essas pessoas para o céu, porque lá elas não se sentiriam bem. Por isso que o apelo do Senhor hoje para mim e para você é: se arrependa. O apelo do Senhor para mim e para você hoje é que nosso destino, o destino do homem, está traçado entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. E aí o Senhor diz: escolha hoje, escolha a vida, escolha a bênção, escolha a vida. O Senhor faz o apelo, ele diz que só existe dois caminhos, não existe um atalho. É morte, vida, é bênção, é maldição. Não existe um outro caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Então, o Senhor Jesus apela hoje aos nossos corações
para que nós possamos tomar a melhor decisão das nossas vidas, é nos entregando ao Senhor. E aí o nosso destino, aí a gente está selando o destino de estar na eternidade para sempre com o Senhor. Que Deus te abençoe, que você possa ter compreendido as verdades dessa parábola. O contexto dessa parábola é nos advertindo para o perigo, o maior perigo do homem, que é se apegar às riquezas desse mundo. O Senhor está chamando a mim e a você a sermos portadores de bênçãos, canais de bênçãos, que as bênçãos cheguem para nós e nós possamos compartilhar com outras pessoas. E a maior lição dessa parábola não é só bênçãos e riqueza, mas as bênçãos espirituais, que nós possamos compartilhar com outras pessoas. Por isso, nessa noite, nesse dia, neste sábado, este é o apelo do Senhor para mim e para você, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, por essa palavra tremenda que o Senhor nos deixou. Ajuda-nos, ó Pai, tira de nós todo espírito de avareza, esses espíritos demoníacos, Pai, de ser apegados às coisas desse mundo. Tira de nós, Pai, aquilo que não te agrada e ajuda-nos, ó Pai, que nós possamos ser instrumento em tuas mãos, que nós possamos ser canais de bênçãos para abençoar outras pessoas, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. 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 Fico com essa palavra, certo? Deus abençoe. Graça e paz. E amanhã tem mais. Às 6 horas da manhã. No domingo, às 6 horas da manhã. Deus te abençoe. Tchau, tchau.